Holonews de hoje vem com calma. Eu vou explicar por quê. Produção, já solta aquela imagem bonita aqui pra gente começar com essa coisa linda, com essa energia positiva, que só aqui na Alô TV tem. E para abrilhantar mais ainda essa Ixi, eu vou te convidar, sabe o quê, gente? A parar. 2025 veio naquela correria, ninguém tinha tempo para nada, 24 horas no trabalho, só isso, não é só trabalho, a gente tá vivendo numa selva de pedra, como dizem. E cadê a natureza, né? O homem foi feito no jardim do Éden, cheio de animais, bichos, plantas e todo esse contato com a natureza. Com o tempo a gente foi criando, se aglomerando numa selva de pedra. E na correria de 2025 veio 2026, que vários, né, posts por aí a gente viu que é o convite a parar. E não é só parar não, é se reconectar com a natureza. E para reconectar com a natureza, nada melhor do que uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com pessoas, encaminhando essas pessoas, viajando com essas pessoas para se reconectar com a natureza de uma forma bem unida mesmo, né, que a pessoa vai, coloca pé no chão e se joga nas cachoeiras. E a Manu, posso chamar de Manu? Como Sim, que é seu nome todo? é Emanuele Cunhago. Ah, mas eu conheço ela como Manu e eu já tô acostumada a chamar ela de Manu. Manu, seja bem-vinda. Hoje o programa é seu e eu quero que você traga toda essa paz, porque eu sou agitação, gente, eu sou, tipo, ligada no 220. E ela chega com toda essa paz dela, com todo esse carinho dela, com esse sorriso maravilhoso, e hoje a gente vai mostrar o quê? Essas belezas. Você que está em casa, que quer se reconectar com a natureza, fica com a gente, que a gente vai mostrar cada lugar lindo. Inclusive, eu não precisa nem colocar essa foto agora, tem uma foto dela incrível no arco-íris, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, conta pra gente um pouquinho de você. Manu, você já Manu, você já nasceu com o pé no chão na natureza ou você descobriu esse amor pela natureza um pouquinho mais tarde? quero agradecer pelo convite e eu amo falar da natureza, né. Eu fui criada, no interior e com essa conexão com a natureza. E me despertou há pouco tempo, assim, de trabalhar com turismo, né. Eu sou farmacêutica de formação e passei por um período, assim, bem crítico na pandemia, dentro de hospital, e eu sempre fica nas raízes da gente, né, aquela conexão com a natureza, aquele bem que a natureza faz, né. Minha infância foi uma infância, graças a Deus, assim, muito conectada com a natureza, e o meu coração sempre teve esse desejo, né, de estar próximo à natureza, e aí eu resolvi, ir para o turismo, né, deixar aí essa parte hospitalar que é minha profissão, né, que eu também fui muito apaixonada, ainda sou, né, ainda faço algumas coisas na saúde, mas assim, de conectar a natureza para e assim, essa conexão ela sempre aconteceu e eu quis, reforçar ainda mais isso, né, porque acho que quando a gente tem essa conexão na natureza, quando a gente é criança, né, quando a gente está se formando ali, fica aquela semente, né, fica aquele desejo de voltar, aquele desejo de reconectar. E aí, como na vida adulta, como você disse, né, a gente vive aqui na selva de pedras, a gente está na correria do dia a dia, isso sempre me fez bem, essas pausas, né. E aí eu resolvi trabalhar com o turismo e levar as pessoas para conectar com a natureza, né, porque se isso me faz bem, por que não eu compartilhar isso com as outras pessoas, trazer essas outras pessoas para ter essa consciência. E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre qualidade de vida, o reconectar com a natureza, é voltar toda aquela energia que a natureza nos dá. Eu não sei você aí de casa, se você levou um pedacinho na minha casa, por exemplo, eu sempre tenho um pedacinho da natureza, nem que seja num vasinho, um pezinho de babosa, uma cebolinha ali para pegar na hora. Eu gosto sempre de ter meu vasinho de planta, que traz aquela leveza para casa também. A energia da casa muda quando você coloca um animalzinho, quando você coloca uma plantinha ali para cuidar, o clima da casa melhora. E Manu, você é daqui de Goiânia mesmo? De qual local? Eu fui criada em Bela Vista de Goiás, no interior,
e vim, né, com meus 15, 16 anos para Goiânia, mas minha família toda é de Bela Vista de Goiás. Então você tem um contato ainda grande lá, né, com Bela. Tenho bastante contato. Ah, que bom. Eu ainda não conheço Bela Vista, mas eu quero conhecer. Goiás é lindo. Eu costumo falar, gente, que quem vem para Goiás, bebeu essa água daqui, eu sou goiana, tá? Não fala mal do meu Goiás não, da minha Goiânia não, que eu sou aquela goiana apaixonada por Goiás. E a gente vai para o intervalo e a gente volta com imagens incríveis, não só do turismo aqui do nosso Goiás, que a gente vai mostrar muita coisa aqui, lugares que eu nem imagino, nem imaginava que existiam. A gente vai mostrar para vocês e também um pouquinho do turismo do Brasil inteiro. E então, vamos para os nossos comerciais. Anota aí, fica no comercial, gente, porque tem recado bom lá. A gente tem muita coisa boa no nosso comercial. E a gente volta já. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Bem-vindo de volta depois dos recadinhos que a gente ouviu, escutou e anotou, que eu sei que você anotou aí. Olha, a gente vem falar hoje do programa o quê? O reconectar com a natureza, a paz. E eu tenho uma questão aqui bem interessante, reconectar com a natureza. Eu preciso reconectar comigo antes ou eu vou reconectar com a natureza para reconectar comigo? E aí, Manu? Essa é a questão. É uma questão muito importante, né, muitas vezes a gente aqui na correria do dia a dia, a gente esquece de reconectar consigo mesmo, né, então, a natureza ela faz a gente desacelerar, né, para a gente se reconectar consigo mesmo, né. Eu até brinco que a gente parece aquele ratinho, hamster naquela roda, né, aqui na correria do dia a dia a gente vai rodando e não sai do lugar. E eu acho que a gente ir para a natureza, a gente sair ali daquela roda e poder conectar com a natureza, sair aqui ali daquele cenário, muitas vezes que a cabeça da gente ali tá, agitada, né, tá preocupada, ansioso e trazer ali a natureza para poder energizar a gente, né, a gente recarregar as baterias literalmente, a natureza ela tem esse poder, né, a gente precisa conectar com a natureza, porque é a nossa essência, sem a gente estar em meio à natureza nós não conseguimos, uma energia ali que necessitamos, né, uma energia vital para nós é conectar com a natureza, é a nossa essência. E aí eu tenho uma perguntinha para Manu. Manu, você abraça a árvore? Você abraça a árvore, Ma. Abraça a árvore, adoro uma água gelada de cachoeira. Eu costumo dizer quando a gente vai nas trilhas, eu falo: "Pessoal, esquece dos problemas", aliás, nem é quando vai nas trilhas, né, quando a gente já entra no ônibus para ir, viajar, quando a gente já se encontra ali para poder viajar, eu já falo: "Pessoal, esquece todos os problemas, deixa tudo aqui e vamos curtindo ali o caminho também, né, que é importante, né". Muitas vezes ali na estrada, até você chegar no lugar também, é muita beleza, a gente vê muitas vezes o nascer do sol, a gente às vezes dependendo do horário vê o pôr do sol, então são coisas que às vezes no dia a dia a gente não consegue ver, porque a gente não tem tempo, a gente está ali
eu moro em apartamento, então assim, eu fico muito tempo sem ver a lua, sem ver as estrelas, que são coisas assim que quando você sai, né, como eu disse, dessa roda, que você vai para outro lugar, que você vai para a natureza, você consegue ver tanta coisa bonita, uma estrela, né, que, como eu fui criada no interior, então a gente via o céu estrelado, lua, aí parece que você até esquece que isso existe. Quando você vai para a natureza, você consegue resgatar tudo isso, quando chega na cachoeira, né, sentir ali a natureza mesmo se comunicar com você, né, porque nós somos parte da natureza e quando a gente chega na natureza, é o momento da gente estar, se conectando ali a tudo que Deus fez, né, de mais perfeito, né, da nossa essência ali e é aquela energia. Então eu falo: "Gente, ó, vamos sentir a brisa, vamos sentir a temperatura da água, o barulho dos pássaros", tem muito lugar que a gente vai, os passarinhos cantando, às vezes à noite a gente faz alguma experiência também para a gente estar vendo ali a lua, as estrelas, então assim, isso, a gente volta com o coração muito cheio, né, de energia boa e é muito importante, a gente precisa aprender a dar valor nisso, e é muito importante para o nosso corpo, né, pra nossa saúde mesmo mental, a nossa saúde física, emocional, esse contato com a natureza. Então assim, eu amo pisar na terra, ver as estrelas, muitas vezes chuva, acontece da gente ir numa excursão, "Ah, tá chovendo", aí às vezes tem gente: "Ah, não gosto de molhar", eu falei: "Gente, aproveita", quando a gente era criança a gente amava brincar na chuva e não podia, né. Então, assim, é uma oportunidade da gente voltar a ser criança também, né, assim, de resgatar memórias boas que tanto faz bem, né. A criança ela quer pisar na lama, ela quer sentir ali a chuva, né, então a gente tem essa oportunidade de estar resgatando isso, é maravilhoso. E você falou sobre ver o pôr do sol, ver a lua, ver as estrelas. E vocês é um ônibus? Sim, a Como gente que é? trabalha com experiências, né, Aham. expedições, a gente tem aéreo e também a gente tem a parte de ecoturismo que a gente vai de ônibus, então a gente tem vários modelos, né, a gente trabalha com grupos reduzidos para que a gente ofereça uma verdadeira experiência. Eu costumo falar que eu gosto de ir na excursão, porque eu sou parte da excursão. Eu tenho a minha responsabilidade da organização, lógico, de cumprir tudo que foi contratado, mas ao mesmo tempo eu estou ali junto com os clientes, fazendo parte da excursão, eles percebem isso, e isso se torna um ambiente mais acolhedor, mais humanizado, então a gente chega ali na excursão, às vezes as pessoas estão um pouquinho tensas, não se conhecem, mas como eu faço parte da excursão mesmo, me jogo, eu estou ali na minha responsabilidade, mas me jogo na excursão, a gente se torna uma rede mesmo de amigos, a gente volta totalmente diferente, todo mundo fala assim: "Nossa, eu tenho a impressão que eu estou entre amigos". Né, eu estou cumprindo o meu papel de responsabilidade, mas eu estou fazendo parte, né, da experiência com os meus viajantes, né, então eu acho isso muito bacana. Então a gente vai, de ônibus ou então, enfim, de aéreo, né, que a gente se encontra ali no lugar, mas assim, é sempre essa eu tenho um grupo que chama Família Preservar, que justamente porque é essa sensação de família, né, de da gente estar junto entre amigos, de família, de estar ali no ambiente, todo mundo junto mesmo, de verdade, né, porque tá tudo bem, tem gente que gosta de ficar sozinho, ficar mais no canto, mas eu acho que a gente tá precisando muito dessa conexão, não só com a natureza, conexão com outras pessoas, essa troca de sabedoria, né, que são pessoas de várias idades, então tem o jovem, tem o idoso, todo mundo tem algo para trazer para nossa vida e nós temos algo para deixar na vida da pessoa. Então as excursões é esse momento dessa troca também, né. E essa viagem quando você vai em todas as viagens de ônibus? Praticamente todas as É? viagens eu vou e eu amo. Quando eu fico sem viajar eu falo: "Oh meu Deus, tá demorando", e olha que eu viajo muito, porque assim, isso me faz muito bem, além da conexão com a natureza, com pessoas, porque assim, cada viagem que eu faço, cada experiência, eu volto mais rica de conhecimento, mais rica ali de coisas boas que as pessoas trazem para mim. Eu tenho certeza que é essa a minha missão. Eu amo o que eu faço e é a minha missão de poder, cada vez que eu saio de uma excursão, sair renovada e que as pessoas que vai com a gente tem, essa dinâmica, né, de fazer parte e tudo, justamente para que as pessoas também elas saiam ali cheias de coisas boas,
Porque, assim, tirar uma foto linda, num lugar lindo é muito legal, mas você ir para uma experiência, né, uma viagem, voltar, com amizades, com conhecimento de muitas coisas, com aquela sensação, assim, de que, eu preciso me conectar mais com a natureza, isso não tem preço, e é isso que eu tento, essa sementinha que eu tento plantar toda viagem. Então eu faço questão de ir em todas as viagens, principalmente vai todos os públicos, né, de todas as idades, me conectar com todas essas pessoas. E é divertida a viagem de ônibus? É divertido. É divertido? É Você tem divertido. improviso? Tipo assim: "Ah, tô passando aqui", aí, por exemplo, tem uma lua que apareceu do nada, vocês param o ônibus e depois vê a lua? Já É? aconteceu, a gente até uma experiência que a gente teve em Jalapão, à noite, assim, estava um céu estrelado muito lindo, aí do nada a gente simplesmente parou os carros e apagou os faróis e ficou ali apreciando, porque o céu estava muito lindo estrelado, assim, estava belíssimo. A gente tem um cronograma que a gente segue, mas eu tento, tornar a excursão um pouco mais leve, a viagem, a experiência um pouco mais leve. Então, assim, a gente tem horário a cumprir e tudo, né, mas enfim, a gente tenta ser mais leve para a gente se sentir mais à vontade. E nas viagens, o tempo parece que ele para. Eu não tenho essa Eu sensação. já quero viajar. Tem muita gente que fala assim: "Ah, Manu, às vezes sai numa sexta, volta no domingo, é pouco tempo". Depois que a pessoa fala, eu falo assim: "Manu, parece que o tempo para". Por quê? Porque quando você tá ali na trilha, na natureza, você desacelera. Você Desconecta com desliga seu celular, você tá ali só conectado. Então o problema, eu costumo falar que não é a falta de tempo, é como você gerencia seu tempo. Então se você tá totalmente entregue ali para aquela conexão, o relógio para. Isso é muito bom, porque rende, o sábado rende, o domingo rende, e muitas vezes a gente está aqui na correria, não dá tempo de fazer nada, o fim de semana passou, já é segunda, tem que voltar a trabalhar, e nas viagens a gente tem uma sensação que realmente o tempo ele para, desacelera, a gente consegue, né, realmente essa missão, né, que é a minha missão de desacelerar, eu sinto que a gente consegue ir bem, sabe. As pessoas voltam com essa sensação que foram 2 dias, mas parece que foi uma semana, dependendo, assim, da experiência. Eu te perguntei isso porque quando eu era mais jovem, eu e meu marido, a gente viaja muito de carro. Então, a gente já foi para Salvador, para Porto Seguro de carro, na juventude, né, gente, quando eu ainda tinha mas assim, eu tinha na minha cabeça a questão, assim, de chegar no local. Então eu não aproveitava muito a viagem. Hoje eu já tenho uma outra ideia do que é viajar, é você ir parando. Tem cada lugar lindo na estrada, então assim, se você tiver que levar se a viagem durar um dia, leva 3 dias, mas são 3 dias de experiência, por isso que eu te perguntei se era divertido ou não, por causa disso, já que é para se desconectar com a correria e conectar com a paz e reconectar com a natureza, que tem a ver também com esse reconectar consigo mesmo. E só quando você começa a apreciar o tempo, que é o tempo de qualidade, é que você começa a ver a beleza nos pequenos detalhes. E quando você viaja, gente, cada lugar lindo, lindo, que merece você parar e não só fotografar, mas viver aquele momento com toda a verdade. E viver o momento com toda a verdade me traz agora sabe o quê, gente? Vamos lá, produção, eu peguei uma foto sua, uma imagem sua, desse eu não sei se é rapel ou se é tirolesa, eu não sei o nome, que é um arco-íris. Ah, é o rapel de Paraguaçu. Paraguaçu, fica onde Paraguaçu? Fica em Goiás, É Paraguaçu, Goiás? Goiás, aham. Olha, um beijo para Paraguaçu, que eu ainda não conheço, mas eu prometo que eu É quero conhecer. belíssimo esse lugar, sou apaixonada, Paraguaçu, esse rapel ele é 100 metros de altura. Mas aparece É uma grande aventura, mas é maravilhoso, assim, uma e experiência maravilhosa. então, e teve o arco-íris. O Esse arco-íris. arco-íris, você sabia que o arco-íris estava ali, aí você: "Vai, vou descer nele", ou você só percebeu na foto depois? Dava Então, para ver que tinha um arco-íris? lá, exceto quando tá tempo chuvoso, mas lá tem arco-íris constantemente. Então, assim, pela posição ali geográfica, tudo, a forma, né, que o sol pega ali pela altura, sempre tem arco-íris. E não é só um arco-íris não, são vários Ah, arco-íris. Eu não. tenho várias fotos de Paraguaçu e é, assim, é encantador. Você olha às vezes na foto e fala: "Nossa, deve ser feito". Quando você chega, é real, é real. Você olha, assim, às vezes 2, 3 arco-íris formados ali, e é muito linda, uma sensação incrível.
Tem aquela história, né, onde o final do arco-íris tem o pote de ouro. Eu vou Tem o pote de ouro em Paraguaçu? ainda não encontrei. A gente vai voltar lá agora em abril. Tem As expedição bênçãos. para Paraguaçu. Se eu vou ver a minha agenda, se der eu vou. Vou chamar meu filho, meu marido, a gente vai. Paraguaçu, me conta você aí de Paraguaçu. Alguém já viu esse pó de ouro, gente? Que eu acho incrível. Desde criança eu escuto isso, eu acho a história. Eu sou uma pessoa de história, adoro ouvir história, fantasiar. Eu acho que o mundo é isso, é uma fantasia e tudo é possível, né? Deus já disse, tudo é possível. Então, eu super acredito. E me conta mais, Paraguaçu tem, então, nem precisa de mais nada, gente. Paraguaçu tem as cachoeiras. São ou mais cachoeiras em Paraguaçu? Paraguaçu, ela é uma cachoeira de 100 metros, Uhum. né? O rapel, ele é opcional. A gente chega a 300 metros. Nem tem graça, né? Porque a gente nem cansa na trilha, que o legal é você andar. Eu já fico preocupada. 300 metros é 300 metros. Mas assim, é pertinho, a gente chega, aí você consegue contemplar, aproveitar a cachoeira. E também, quem gosta, né, de uma aventura a mais, uma adrenalina, você consegue descer o rapel de 100 metros. A gente faz sempre com as equipes maravilhosas, né, que são super responsáveis. É super seguro, gente. Rapel é super seguro. Eu não tenho coragem de paraquedas, nem tenho vontade. Mas agora rapel, se for com uma equipe responsável, o paraquedas também é, não que seja, eu é que tenho medo. Mas assim, o rapel é muito, muito, muito seguro. E é uma aventura incrível, né, já pensou você descer num paredão, 100 metros de altura, aquela água ali batendo ali em você, a brisa, você apreciando a natureza, lá é cheio de andorinhas. 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 Tem a música, as andorinhas voltaram. Nossa, Muitas eu já tô andorinhas. encantada sem conhecer. É muito lindo, assim, o cenário, né, é esplêndido, porque se você for pensar, assim, aquela água, né, aquele arco-íris cheio de andorinhas, uma queda de 100 metros de altura. Quando você chega, assim, bem um pouco distante até, por ser muito alto, você já sente a água, assim, bater em você, é maravilhoso. A sensação é aquela sensação mesmo que, tipo assim, é Deus te abraçando, porque a natureza, pra mim, quando a gente encontra ali, que a gente abraça uma árvore, né, que a gente, encosta ali na água, né, é Deus te abraçando, porque é muito gostoso a sensação, você descer um rapel olhando ali a natureza, é alto, então a gente vê, assim, de uma forma surreal. As árvores, as andorinhas, o arco-íris, é encantador. Só de falar já tô com vontade de ir. E eu também. Olha só, ela falou de pular de paraquedas, eu quase pulei de paraquedas. Eu desisti no último minuto, foi lá em Minas. Eu pulei de asa delta, do Rio de Janeiro, da Pedra da Gávea. Eu tenho fotos e imagens, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui nesse programa, se eu conseguir eu mostro aqui, tá, gente? Eh, Antes de eu ter filho, logo que eu casei, né, porque depois que você tem filho, você tem aquela preocupação, eu já tenho mais eu tenho medinho, vou contar pra vocês. Agora você, vai hoje no parque, eu convido você, então, no parque de Goiânia, tem parques lindos daqui, e a prefeitura tem cuidado bastante dos parques daqui, a gente vai falar sobre os parques de Goiânia também. Já, já, depois do intervalo que tem aquele recado especial para você. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
Falou News, hoje tá na paz, no reconectar consigo mesmo, através da reconexão com a natureza. E para isso a Manu, que é uma farmacêutica, ela ela já contou aqui a história dela, que, né, que participou, viu aqueles momentos tão difíceis de 2020 que todos nós passamos, e ela falou: "Eu preciso parar". E 2026 a gente tá vendo aí que todo mundo tá falando a mesma frase: "Vamos parar, vamos dar esse tempo, o tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade com os animais, o tempo de qualidade com a natureza". E a Manu, ela tem uma agência de turismo especialista nessa reconexão com a natureza. Se chama, como é o nome da sua empresa? Preservar. Preservar Turismo. Preservar. E esse nome é interessante, Preservar Turismo, porque nessas viagens tem a conscientização pela natureza também? Tem, eu costumo dizer que é você conhecer, conectar para você ter essa consciência do preservar. Então, a gente já estou trabalhando bastante essa conscientização. Quando eu iniciei, eu entregava ali copos, garrafas descartáveis. Hoje a Preservar Turismo, ela leva galões de água, a gente coloca água mineral gelada e a pessoa tem que levar sua garrafinha. Então a gente já está com essa preocupação de disseminar também a ideia da gente evitar de usar descartáveis, né, quando a gente vai na natureza, a gente já conscientiza sobre não jogar lixo e da gente cuidar, né, gente, porque assim, a gente tá ali aproveitando a natureza, a gente quer voltar, né, e outras pessoas precisam também, ter essa conexão. Então se a gente não cuida, a gente daqui a pouco não vai ter mais. A gente vê tantos casos, né, que vai se degradando a natureza, lugares lindos que daqui a pouco não existe mais porque a gente não cuidou. Então, quando eu escolhi esse nome preservar, foi justamente tanto para preservar a natureza, quanto preservar tudo, né, tudo a gente precisa cuidar, preservar com muito amor e carinho. E a gente eu prego muito isso, né. Eu costumo brincar, eu sou jovem, viu, mas a galera me chama de tia Manu, porque eu sou um pouco rígida em algumas questões de lixo, a questão mesmo, né, do não desperdício ali, antigamente a gente voltava da viagem, era garrafas e garrafas de plástico, às vezes a pessoa toma um pouquinho de água, não tem consciência, "Ah, gente, água, né, coisa simples, né", mas a pessoa joga metade da água fora, porque a água esquentou ali, já pega outra garrafa, então eu jogava muita água fora. Então eu tento, além de eu fazer isso, eu tento falar para as pessoas o motivo pelo qual a gente não entrega mais descartável. Então acho que se a gente planta essa semente para uma pessoa que está ali na experiência, ela leva para casa dela, enfim, e as crianças da casa dela, as pessoas da casa dela leva para outras pessoas, a gente vai conseguindo plantar várias sementes aí da conscientização. Então eu tento fazer isso o tempo todo, a gente vai em várias comunidades, né, que a gente viaja bastante aqui em Goiás, lindo, né, que eu sou apaixonada, Chapada dos Veadeiros, eu fui aí 4, 5 vezes em 3 meses, já tô doida para voltar, e a gente tem as comunidades lá, então a gente tenta levar essa conscientização da preservação mesmo da natureza, da preservação da cultura, da preservação de muitas coisas. E você falando em preservação, me deu vontade de plantar uma árvore. Eu falo isso porque lá o meu pai ele possui, umas terras, né, e desde criança tem um pé de jaca que eu plantei lá, que foi um trabalho da catequese na época, e até hoje eu vou lá, meu pai fala: "Ó, quem plantou esse pé de jaca foi a Luciete", e eu amo jaca, né. E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte, como é que o poder público, as prefeituras, elas recebem vocês? Elas ajudam, elas incentivam a preservar turismo, a conduzir essas pessoas até o local? Tem esse projeto de, tipo assim, você vai com a excursão, chega lá, a prefeitura, ela disponibiliza um lugar para vocês plantarem uma árvore e deixar registrado? Porque eu pensei nisso agora, eu falei: "Gente, eu quero ir num lugar desse e falar: 'Gente, eu fui lá e plantei uma árvore'". Eu tenho você falou de deixar semente, né, Tipo e nada mais do que plantar uma árvore. Tem, assim, um projeto desse? Como é que o poder público recebe a preservar turismo? Então, eu ainda tá nos meus planos essa questão de plantar, que é um desejo do meu coração, mas eu já fiz projetos já de entregar uma muda de uma árvore. Eu Qual já foi a árvore? participei de várias árvores, ipê, vários Nossa, de e frutas, tanduéis, frutas. várias coisas. Eu já participei de alguns eventos que
eu recebi doações, né, de plantas, fui atrás, né, de receber doações, e aí no evento ali, na oportunidade, além de eu falar das experiências, né, na natureza, eu entreguei a muda, se não deu para quem quis, porque todo mundo ficou encantado com a ideia, né, todo mundo ficou encantado ali com essa entrega. Porque assim, eu pra mim, eu fiquei muito feliz, assim, porque assim, saber que uma pessoa vai plantar uma árvore na casa dela, e aquilo ali vai permear por muitos anos e vai ter várias histórias, e eu saber que saiu ali da minha mão, por uma iniciativa da gente, é muito, assim, gratificante, né. Por isso que eu falo o tempo todo, assim, questão de sementes, né, a gente pregar plantar sementes do bem na vida das pessoas. Então, assim, eu já tenho já alguns projetos e alguns eventos que eu vou, inclusive teve evento agora no eu tive um evento de turismo mesmo aqui em Goiânia, Aqui dentro de Goiânia? aqui dentro de Goiânia, centro de convenções, que eu entreguei lá as mudas. Aí todo mundo lá, né, alinhadinho, falando sobre turismo, a Manu chega lá com aquele tanto de planchinhas, inclusive com terrinhas e tudo, e tá tudo bem, porque assim, eu acho que quando é a missão e o propósito da gente, a gente abraça a ideia e é diferente, mas assim, a gente sente que as pessoas têm aquele impacto, né, nossa, a gente está no evento falando de viagens, e aí a pessoa chega aqui com esse tanto de planta. Mas assim, é o meu desejo no meu coração, eu já faço isso e eu quero aumentar, assim, disseminar mais essa ideia, preciso de apoios, com Então, a certeza. gente já deixa aqui o convite para as prefeituras, para incentivar o turismo da sua região, entrar em contato com a Preservar Turismo e já fazer essa proposta, essa parceria que é bom para todo mundo. E nós voltando aqui para Goiânia, então você falou do turismo de Goiânia. Aqui tem muito lugar dentro de Goiânia para ir, então eu quero que você fale os pontos turísticos aqui de Goiânia, e a outra questão é a seguinte, nós tivemos aqui Arara, eu adoro ali no Parque Flamboyant ver aquela arara maravilhosa, tem aqui nosso zoológico dentro de Goiânia também, que a gente vai ali, a entrada para o zoológico, vamos falar do zoológico gente, que é muito importante, por quê? Eu vou falar o seguinte, a entrada lá é praticamente simbólica para você entrar. É muito gente, é muito pequeno. Eu não posso falar o valor aqui por questões, eu acho, de ética, eu não sei se pode falar valor ou não, mas é tão simbólico, o valor é menor do que um picolé. Um picolé na rua é mais caro, pra você ter ideia. Então vale a pena você pegar a sua família e visitar o zoológico. Quanto mais visitações tem o zoológico, mais tem verba que volta em prol desses animais. Então esses animais precisam de carinho. Ali mesmo tendo todo o cuidado, tendo aquele parque ali em volta que é bonito, a prefeitura cuida também com muito carinho, inclusive a prefeitura, o prefeito daqui, né, todo o pessoal da prefeitura, vai lá, cuida com todo carinho. A gente precisa de vocês indo lá, levando a família, tem restaurante lá dentro para você ir, você vai ter uma experiência legal e os animais vão receber todo esse carinho de volta. Então e vão falar mais, vão convidar mais pessoas para conhecer o zoológico daqui, que é um dos pontos turísticos daqui de Sim. Goiânia. Mas aí fala mais. Fala também do zoológico, o que que você acha, né, e dos outros pontos turísticos aqui de Goiânia. É muito interessante você falar isso, porque no zoológico são animais que foram resgatados, né, então a gente tem que ter essa noção por que que eles estão ali, né. A gente tem muito, às vezes, o preconceito: "Ah, tá preso", né, mas assim, eles são animais resgatados que não pode voltar para a natureza, porque não vai conseguir sobreviver. E eu acho que a gente tendo, né, essa visitação, essa conscientização, com certeza vai converter em melhorias, em conforto ali para aqueles animais, né, e que possa receber outros, né, que muitas vezes tem animais ali que eu tenho certeza que às vezes, precisa vir para o zoológico, mas não tem uma estrutura suficiente, né. Eu moro do lado do Mutirama, sou apaixonada pelo Mutirama, quando eu era criança, era nosso sonho conhecer o Mutirama. O dia que eu fui para o Mutirama quando eu era criança foi um evento, porque lá é muitas árvores, além dos brinquedos, né, é um parque muito bonito, muito reservado, agora ele está fechado, acho que eles estão nessa parte de reconstrução, né, Goiânia está passando por esse processo, e o Mutirama também eu acho espetacular. É igual você falou, né, o Mutirama muitas vezes nem cobra para entrar, né, e ali tem muita árvore, muita natureza além dos brinquedos, então para a criança é muito importante, porque muitas famílias não vão ter condição, uma família que tem 3, 4 filhos, de ficar viajando constantemente, com certeza, fica puxado. Mas assim, tem possibilidades da gente conectar com a natureza aqui em Goiânia. Nós temos parques maravilhosos, eu sou apaixonada pelo Flamboyant.
Assim, todos são lindos, gente, mas eu sou, assim, é porque eu ia muito lá no Zamboanga, então eu sou muito apaixonada pelos parques de Goiânia. Eu adoro andar de bike, então, assim, de vez em quando eu pego ali minha bike e ando nos parques e eu acho que, quando eu não posso estar, né, em viagem, né, porque a gente sabe que não dá para viajar o tempo todo, seria o mundo ideal, mas a gente consegue conectar aqui em Goiânia muito com a natureza, a gente tem muita natureza. A Goiânia é Quais parques tem aqui? Tem o Vaca Brava, tem o Lago das Lago das Rosas, Rosas, Parque Flamboyant, tem Bosque dos Buritis, o Areião, o Areião, tem vários, tem vários, né. vários. Me conta aí, qual parque você mais gosta? E se você conhece todos os parques, porque eu vou confessar, eu conheço acho que 3 ou 4 parques aqui, mas eu quero conhecer todos. E aí depois você me conta essa experiência. E qual o outro ponto turístico daqui de Goiânia, que você conhece, que a gente não citou aqui, e de Goiás também? Porque tem muito você falou dos veadeiros, né. Chapada dos Veadeiros. A gente volta já falando sobre isso, que a gente vai para os nossos comerciais. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7.000 novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Tá transformado. Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. É tão bom falar sobre natureza, é tão bom se reconectar com a natureza, é tão bom respirar com calma. O mundo pede calma, o mundo pede paz, em meio a toda essa loucura que nós estamos vivendo por aí. E a Manu, com esse sorriso lindo, com toda a paz que ela carrega, ela trouxe pra gente hoje os pontos turísticos, não só do Brasil, mas não só de Goiás, mas do Brasil todo. Ela estava falando da Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros é aquela que desce extraterrestre? É, eu nunca vi um até hoje, tô à procura. Você Vai vo gosta desse assunto? eu assim, lá na Chapada é inevitável, quando você chega, o portal lá já te lembra que é um lugar diferente, que tem extraterrestres, né. Mas assim, é muito engraçado, porque a energia da Chapada, né, a galera sempre fala de uma energia diferente na Chapada. Realmente lá tem uma energia diferente, eu não sei explicar, mas assim, tem uma energia diferente, é uma conexão muito grande com a natureza, e assim, as pessoas que moram lá, eles vivem de uma maneira maravilhosa, assim, naquela conexão, sabe aquela simplicidade? A pessoa é rica de coisas naturais, não é sobre ter, é sobre ser. Então, assim, a simplicidade, ao mesmo tempo, a riqueza, né. Então a Chapada é maravilhosa, eu sou apaixonada. Eu estive lá agora, né, 4 vezes no intervalo de 3 meses, e em maio a gente volta novamente, mas, assim, cada vez que eu vou, parece que não é aquele lugar, não dá para enjoar da Chapada, não tem como, porque lá é muito lindo. Nós vamos bastante também lá para a comunidade Calunga, que é um território quilombola, é o maior território quilombola do Brasil.
Então tem todo esse contexto cultural, então eles plantam, tudo que a gente come lá na comunidade, eles que plantam, eles colhem, eles que cuidam da lavoura. Além de tudo, a gente só é guiado pelos quilombolas, então assim, além, né, dessa conexão, a gente valoriza a cultura local, porque eu acho que é muito importante para não perder, né, as tradições. Então eu acho que a gente está perdendo muito a questão cultural. Com a modernização, vai perdendo aquela essência. E quando a gente chega, por exemplo, né, te dando um exemplo, lá na Chapada, a gente tem muito essa resgate cultural dos quilombolas. Eu sou apaixonado por eles. Eu tenho, telefone de algumas guias lá e, assim, são pessoas maravilhosas e troco mensagem, são pessoas muito calorosas, pessoas muito esforçadas, né, porque a gente sabe toda a história, né, do quilombo, dos quilombolas, não foi uma história muito fácil, mas a superação, né. Hoje a maioria estuda, são guias, eles têm muita propriedade, eles são os guardiões da Chapada, né, são um dos guardiões da Chapada, então assim, esse resgate cultural é muito importante. E eu levo as pessoas, lá tem os lugares que a gente compra artesanato, a gente compra tudo lá que eles também produzem, né, lá tem tipo, um mercadinho ali de raízes, de coisas que eles fazem, também de Doce, chás, tudo que nossa. você imaginar. Ai, é tudo que ela adora. A galera adora, tem gente que Natural. leva já fica assim: "Manu, vamos passar lá pra comprar alguma coisa que a gente quer comprar". A arnica ali, você teve uma torção era pra passar, teve uma torção arnica, coisas naturais, então assim, eles são muito saudáveis no natural. Eu como farmacêutica, eu corro do medicamento, vou ser bem sincera, então eu costumo falar que a prevenção é o melhor caminho e os naturais, né. E aí eu sou muito apaixonada por fitoterapia, eu acho a fitoterapia fantástica, e eles têm uma propriedade muito grande para trabalhar com ervas, com chás, com medicamentos naturais, e eu fico encantada, eu chego lá também, sempre eu trago um monte de coisa. Esses dias teve uma cliente que foi com a gente, aí o insetinho ali picou, ficou vermelhinho, já fui lá e comprei, passei. A Ica pra explicar Não, aí tem outras ervas aí eles têm é porque o meu filho tem alergia gravíssima, ele fica muito já foi parar no hospital tem por pomadas naturais, é. é fantástico, a sabedoria, a cultura, aquilo que eles carregam, eles já me passaram, a cliente passou, logo já melhorou, então assim, é muito lindo, assim, a Eles ficam cultura. felizes com o turismo, né. Ficamos Percebe? felizes, É. eles recebem a gente muito bem, a gente percebe o orgulho que eles têm de contar da história deles. Eu até me emociono de falar, porque a gente estava lá essa semana passada, e aí tem um ancião lá, né, um senhor que fica sentado lá sempre conversando com os viajantes, falando sobre a cultura, sobre a história deles, né, porque tem uma história sofrida, mas também tem uma história de superação, né. Nós brasileiros, né, superamos todos os dias, né, nós somos guerreiros, e eles mais do que nunca nos representam muito bem. E aí ele contando que há muitos anos atrás ele escutou, no rádio, falando, notícias de turismo em outros lugares, e aí ele acendeu essa luz, por que não aqui? Ele que começou a pensar nessa ideia. E aí alguém falou para ele da própria comunidade: "Não, você tá doido, nunca que isso vai dar certo". E o dia que a gente estava lá semana passada, nesse dia passou mais de 1.000 pessoas. Então assim, lá atrás, ele escutando a notícia de rádio, falando sobre turismo, sonhando naquilo ali, ele vê hoje, ali sentado aquele tanto de pessoas querendo saber da história, aquele tanto de pessoa querendo visitar, que muitas vezes nem consegue, porque eles são muito bem organizados. Né, ali tem a quantidade X de pessoas, eles não deixam sobrecarregar o local, então assim, é muito lindo, assim, você vê ele falando sobre isso, né, dele sonhou, almejou, acreditou, estruturou e hoje eles têm ali o turismo muito organizado, muito mesmo, é muito lindo, assim, ver eles trabalhar, porque são pessoas, assim, que espetaculares, eu sou admiradora deles, eu ia falar da Chapada, eu falei só deles, mas assim, eu tenho respeito por todos, né, mas o carinho especial muito por eles, da comunidade Calunga. Nossa, e que interessante, você que está aí na sua casa que tem aquela ideia que todo mundo fala assim: "Ah, vai dar certo", mais um exemplo de que
Vai e faça, porque se Deus te deu essa ideia, é porque você tem que realizar e porque Ele vai te dar a sabedoria e todo o processo Ele vai te ajudar para você realizar. Então não fique escutando os nãos que a gente vê por aí, escuta o sim de Deus e vai na sua intuição e vai realizar o seu projeto. Mais um exemplo lindo. Eu vi também no seu Instagram, que eu fui lá, tem uma excursão para uma aldeia indígena. Sim, é um Como é que é isso? encontro de povos indígenas, acontece uma vez ao ano na Chapada dos Veadeiros, Ah, é? Goiás. Olha. Goiás é muito rico, gente, É, em turismo. Então, assim, é um encontro de povos indígenas, são 7 aldeias diferentes, eles moram em aldeias mesmo, espalhado por todo o Brasil, e uma vez ao ano eles se encontram na Chapada, então é um encontro lindo. Eles ficam, né, lá na aldeia multiétnica, que é o nome do evento, já tem mais de 17 multiétnica, já tem mais de 17 anos que acontece esse evento. Eu descobri o evento tem mais ou menos uns 3, 4 anos, estava começando ali na agência, aí eu descobri o evento, era meu sonho ter essa conexão com os povos indígenas. E aí eu descobri esse local, peguei um ônibus rodoviário, cheguei lá em Alto Paraíso, sei lá, acho que era 3 horas da manhã, não sabia para onde eu ia, mas eu queria muito estar lá, né, eu sou muito assim, eu quero, eu vou, vai dar certo. Isso aí. E aí eu cheguei umas 3 da manhã, eu lembro que foi muito engraçada a história, porque aí eu cheguei, aí tinha um pessoal com violão, com um monte de instrumentos, 3 horas da manhã na rodoviária, eu ali sozinha com medo dos extraterrestres. E aí eu vi eles e eles iam pegar carona, eu pedi uma carona pra hospedagem pra onde eu ia, porque eu não tinha ido lá, não conhecia, mas foi bacana. Peguei a carona com esse pessoal, o pessoal da vibe boa e tal, e aí eu fui pra aldeia, eu dormi lá 3 dias. E ali foi onde me despertou ainda mais esse desejo de continuar, de crescer, de saber mais, assim, sobre tudo, né, pra eu continuar com o turismo, porque assim, gente, vocês vê a cultura, né, ali na sua essência mais pura. As indígenas, as mulheres principalmente, elas falam o dialeto da tribo. Elas O dialeto? dialeto, cada um com a sua língua até, elas não falam, tem umas que nem falam português. Então eles realmente vivem a cultura local, eles vivem ainda, conseguem ainda, manter as E o tradições. público do Preservar Turismo, ele consegue realmente estar lá vendo toda essa Toda essa cultura. rica, né, essa cultura de pertinho. De pertinho. É reconectar. Nós temos essa oportunidade, eles aí tem vários, lugares que eles ficam, eles dormem em rede, são ocas mesmo que tem lá, então são várias, então assim, quando a gente participa desse evento, inclusive já está na nossa agenda em julho, é uma vez ao Julho? julho, aham. Então, olha só, você que está aí, Já pensando fica a em viajar, já fica a dica. para você que tem curiosidade, que quer ter esse contato com os povos indígenas, que eu tenho certeza que muita gente quer, era o desejo do meu coração. Eu fui, eu quero ir agora para o local que eles estão, Mato Grosso, Manaus já é meu plano, mas assim, é maravilhoso, eles estão lá e você consegue ter essa conexão, você consegue bater um papo com eles para saber sobre como que eles vivem na natureza, como que é a vida deles na natureza. Hoje em dia é um pouco difícil, né, eles sofrem bastante, porque muitos, lugares que eles moram tem essa parte bem difícil aí, mas eles, mesmo assim, eles são fortes, guerreiros, né, e se mantém ali a tradição, se mantém firme vivendo a tradição. Então, assim, a gente tem essa oportunidade, tem do sul, tem de Mato Grosso, tem norte, nordeste, tem povos indígenas, assim, de todo o Brasil, são 7 famílias de todo o Brasil que vivem na natureza mesmo. A gente tem a oportunidade de ver artesanato, aí cada dia um deles tem a oportunidade de mostrar a cultura deles, que é a luta, São é 7 dias, então? 7 dias e 7 etnias. E aí no último dia geralmente tem até um show lá. E aí eles conseguem mostrar o que eles vivem na natureza, porque assim, embora todos sejam povos indígenas, cada um tem a sua pintura, que representa a família, a dança, a luta, né, eles se mudam lá à luta, então assim, a gente vê de cada família para a gente entender. Então cada traço, daqueles que eles pintam não é por acaso. Aquilo ali representa a família deles. E é muito interessante, a gente aprende muito sobre isso. Então, às vezes, a gente vê uma cor vermelha, uma cor preta, um traço assim, aquilo ali não é só para se, como se diz, para se embelezar, aquilo ali tudo tem um símbolo para eles, tudo tem um porquê daquilo ali, e é muito interessante. Sempre que eu vou, eu já vou lá e faço a minha pintura, porque eu acho, assim, espetacular. Eles, os próprios povos indígenas, faz a pintura na gente.
entendeu? Mas você vai ficar idêntica, porque aí se sentiu uma índia. Eles se abraçam a gente ali e recebem a gente, porque Experiência única, única, né? porque a identidade da gente, a nossa família é muito especial. E para eles pintar a gente com aqueles traços que representam a família deles, eles estão abraçando a gente e recebendo a gente de bom coração. Então, assim, é muito lindo, é muito emocionante. Esse ano passado eu levei a minha mãe e os meus sobrinhos, que era meu sonho levar eles lá, e eles ficaram encantados, Eu ia né. perguntar sobre a sua mãe, sobre a sua família, se, viam viajado com você, se gostava, então você já respondeu. A minha mãe eu só não levo mais porque ela não vai, porque ela tem algumas restrições também, mas assim, já levei minha mãe para o Jalapão, esse ano ela já tá me perguntando: "E aí, vai ter Jalapão?" Eu falei: "Vai mãe, em julho", acho que ela já tá querendo ir. Ela já foi pra Chapada comigo, a gente tem projetos que ela participa, então assim, faz muito bem a natureza, né, então eu quero proporcionar isso para as pessoas e para a família, Claro, com com certeza, certeza. ainda Porque a mais. família que você tem que proporcionar e trazer mais. Por E aí você falando não, vai, por mim o quê? Por mim, eu levava a família para todas as viagens, aí não ia dar nem para outras pessoas ter vaga, porque, assim, eu sempre tô chamando constantemente, mas, assim, nem todo mundo pode ir sempre, mas muita gente da minha família sempre vai, assim, quando dá, eles sempre vão comigo. Ah, isso é bom. Amo família. Eu acho que a gente tem que colocar a família mesmo e ficar junto. Agora, você falando em pintura, tem aí umas tatuagens, na Índia. Me conta, qual é a Então, história dessa tatuagem? a família da minha mãe é do sul e tem alemão, como todo brasileiro, é uma mistura, né, Mistura. porque é parte do sul, principalmente italiano, Ah. polonês, o cunhado, né, do meu sobrenome é da Polônia, e também tem a parte de indígena, que é a parte do pai biológico da minha mãe. E eu sou muito, conectada à natureza, à terra, à natureza, então assim, também por questão eu acho que dessa questão mesmo de eu saber, porque todos nós temos, lógico, essa essência indígena, mas eu tenho bem perto. E aí eu fiz a tatuagem que simboliza a natureza. Para mim, os povos indígenas, eles são os guardiões da natureza do Brasil. Para mim, eu penso em Brasil, a gente fala: "Ah, Brasil é tudo misturado", porque a gente pensa em outros países, a gente já tem um biotipo. Para mim são os povos indígenas com certeza, né, a gente se misturou, mas a nossa essência são os povos indígenas, sou muito apaixonada. Inclusive, eu tenho uma pessoa que sempre está viajando comigo, que ela é maravilhosa, ela é do Xingu, fiz uma conexão com ela, Ana Trumai, e ela é linda demais, assim, um coração lindo, eu sempre gosto de estar perto dela, porque ela é jovem, né, mas ela faz veterinária aqui em Goiânia, então ela saiu da aldeia para estudar, mas a família dela mora na aldeia, e eu amo ficar horas e horas conversando com ela, porque ela viveu a adolescência, ela viveu todo aquele processo dos povos indígenas, e é muito enriquecedor você falar com alguém assim. E ela sempre tá nas minhas viagens, Como que é o nome dela? Ana Ana. Trumai, Ana, um beijo grande pra você, Ana. maravilhosa, ela sempre tá comigo. Ah, que bom. A gente espera você aqui também para contar essas histórias pra gente. Ó, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta falando mais do turismo aqui dentro de Goiânia. E outra questão, eu falei das araras que a gente encontra. Você falou sobre plantar, árvores frutíferas. O que que você acha? Goiânia precisa de mais árvores frutíferas para esses animais que ainda exibem aqui? A gente volta já depois do intervalo. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, é para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
Tudo que é bom dura pouco. Realmente tá acabando o nosso tempo aqui, mas a gente estava falando sobre vamos só terminar o que a gente terminou, porque a gente, né, terminou o último bloco aqui falando o seguinte: tem animais aqui ainda que vivem em Goiânia, que necessitam da natureza para se alimentar. Nós falamos da arara, mas também tem outros pássaros lindos que eu vejo nos nossos parques daqui. A Goiânia é considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo, mas mesmo assim, você acha, isso é opinião sua, e eu também peço a opinião de você aí de casa, você acha que Goiânia tem árvore suficiente ou a gente precisa de plantar mais árvores frutíferas para esses animais? Eu acho que precisa plantar mais, né, eu acho que a natureza ela pede o verde, ela pede mais árvores, né, e até um exemplo bonito agora, meu primo mora no interior, aí tem uma pracinha de frente à casa dele, e ele também foi muito conectado à natureza, a gente foi criado junto, ele tá plantando um monte de árvore na praça. Como que é o nome dele? Wenderson. Anderson, um abraço grande aqui da Alô TV, você ganhou nosso respeito, a nossa admiração. A gente quer mais casos assim, você ajuda a natureza? O que você está fazendo? Você conhece alguém que ajuda a natureza? Pode mandar aqui, manda o nome, marca o arroba da pessoa, que a gente vai ficar lá, a gente vai dar uma olhada lá, porque a gente tem que ter orgulho das pessoas que ajudam a Porque assim, às vezes as pessoas ficam só reclamando, né, ele tá a praça lá feia sem nada, já há muitos anos que ele mora lá. Ele e a esposa dele falou: "Por que não nós transformar essa praça em um lugar que tem muitas árvores?". Então ele planta, ele vai lá e joga água, então é sobre isso. Muitas vezes, né, é uma outra cidade que ele mora, mas muitas vezes a prefeitura não vai fazer, não que a gente tenha que fazer a parte da prefeitura, mas por que que a gente também não pode ter a iniciativa de fazer? prazer de plantar, o prazer, igual eu falei que eu olho o pé de jaca, meu pai fala assim: "Olha, foi ele que plantou". O orgulho que eu tenho de olhar aquele pé de jaca, o orgulho que eu tenho de ouvir meu pai falando que fui eu que plantei, é grande, é uma alegria grande. Você já pensou você estar lá no parque, você olhar lá todo dia a árvore que você plantou? Aí você, se você der a sorte de ver uma arara lá comendo uma frutinha, ah, não tem preço. É a gente construir nossa própria história, né, ser É. protagonista, né, então assim, se você tá vendo que não tem árvore, você tem essa possibilidade de plantar, vai lá e planta, vai lá e faz acontecer, principalmente quando é coisas boas, o mundo precisa de pessoas com atitude para construir coisas boas. E muitas coisas não te custa nada financeiramente, só o tempo é muito valioso e se você dispõe do seu tempo para gerar uma coisa boa, isso aí não tem preço, né. Nossa, tem muita coisa para falar. Eu sei que você faz um trabalho lindo com as mulheres, Sim. que leva também nessa, como que é o nome do projeto? Rapidinho. Nós temos um projeto chamado Florescer. E aí você leva mulheres que sofreram traumas para viajar e se reconectar com elas mesmas, com a natureza e dar aquele alívio para a alma de quem já sofreu um trauma. É isso? Sim, a gente leva mulheres, chama Florescer o projeto, a gente vai ter agora o 5º encontro agora em abril, e a gente leva essas mulheres para conectar com a natureza, conectar consigo mesmo. Mães que tá ali na correria do dia a dia, deixa seu filho aí, né, com alguém, com o esposo ou com a família e vem conectar, é um momento seu, para você se cuidar. A gente trabalha a parte física, a parte espiritual, a parte emocional, então a gente ali, em conexão com a natureza, a gente trabalha várias partes, né, da nossa vida, porque a gente é um ser, assim, muito complexo, são muitas áreas que a gente precisa trabalhar, né, então a gente tem que ter um equilíbrio, então a gente resgata e por que não na natureza, né, a gente faz o projeto justamente por isso, podia ser em qualquer outro lugar, mas eu acho que a natureza faz mais sentido, justamente porque é onde você consegue se conectar. Então a gente traz essas mulheres para o ambiente de natureza, e aí é maravilhoso, ali a gente se entrega mesmo a ressignificar muitas coisas, a cura, né, de muitas coisas, e tem várias mulheres que já tá indo para o 5º encontro e fica ali: "Que dia que vai ser?". A gente tem um canal também, no YouTube, né, que se chama Florescer e que traz várias coisas bacanas para as mulheres, né. Já que você está falando do canal de YouTube, fala mais, tem o Instagram também Tem de o vocês? Instagram, a gente tem o Instagram da Preservar Turismo, tá. Vocês já seguem lá, o WhatsApp da Preservar Turismo. Pode falar o WhatsApp, O WhatsApp nosso é 629 8115 7766, super fácil de gravar. e a gente vai deixar aqui embaixo também para você, que para você Estamos anotar. esperando vocês para poder proporcionar a melhor experiência em contato com a natureza. Vem com a gente, vem fazer parte da comunidade, da família Preservar Turismo, pode ter certeza que é um caminho sem volta. Ontem a cliente falou assim: "Manu, meu Deus, eu preciso sair do grupo", eu fiquei assustada, eu falei: "O que que aconteceu?".
Ela falou assim: "Porque eu não dou conta, eu quero toda viagem que eu vejo, eu quero viajar de novo". Ela já foi pra Terra Ronca e aí agora ela quer ir de novo, porque assim, realmente quando você viaja, se conecta, você quer voltar. E você quer fazer mais viagens, você quer conhecer mais lugares, e aí você conhece pessoas legais e assim, vira um vício, viu gente, mas é um vício bom e é prioridade, né, todo mundo consegue viajar, a gente tem vários programas, a gente tem um passaporte da Preservar Turismo, então você viaja uma vez, indica 4 pessoas, você já tem desconto até de 40% em uma viagem. A gente faz vários programas para poder possibilitar as pessoas de viajar mais vezes. Você pode dar uma entrada, ir pagando no boleto para não comprometer cartão, fazer um planejamento com a gente de viagem, tá. Às vezes você tá aí: "Ah, não tenho dinheiro, não tem limite no cartão", vem com a gente, chama a gente no WhatsApp que a gente vai possibilitar você de ter essa experiência. Nossa, pagar no boleto, isso facilita, hein? Isso facilita demais. Gente, a gente tem que é hora de dar tchau, como dizem. Manu, muito obrigada. Você Gratidão. quer mandar um beijo pra alguém? Pode ficar à vontade. Eu quero, agradecer pelo convite novamente e mandar um recado para todas as pessoas que estão aqui comigo. Pessoal, vamos desacelerar, vamos cuidar da nossa mente, porque precisamos, né, estar com a mente em dias para que a gente consiga ser família, para que a gente consiga ser colaborador, então para que a gente consiga viver aqui no mundo, né, que a gente vive, que precisa viver, né, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa executar várias tarefas, a gente precisa também cuidar da nossa mente principalmente. Então desacelere, conecte com a natureza, se energie enche de energia para você voltar, e essas pausas são necessárias, a saúde mental não é brincadeira, né, a gente está vendo que cada dia mais está mais complicado, mas é possível. Vem com a Preservar Turismo, vem com a Preservar que a gente vai resgatar aí, a gente vai conseguir equilibrar aí para a gente conseguir viver aqui nesse mundo da melhor forma possível, conectando com a natureza, não tem erro. Nossa, tem muitas perguntas. Agora ela falou de conectar, já pensei, tirar as crianças, os adolescentes da tela, levar. A gente não tem mais tempo para falar disso, mas você, que ficou com essa curiosidade, manda aqui os seus comentários, que a Manu vai responder e a gente vai ficar muito feliz também. Você que quer saber mais, entre em contato com os números do WhatsApp que ela deixou aqui, também com as redes sociais. Manu, vou te dar, a gente tem aqui nossos queridinhos, que é a nossa revista, o nosso jornal. Vou dar para você, inclusive vou te dar também alguns para você levar para as pessoas que vão viajar com você. Essa aqui, olha, maravilhosa, revista mensal, mais de 10.000 exemplares todo mês, enviado para todo o nosso Goiás. O nosso jornal aqui, Alô Canedo também, que é outra maravilha nossa aqui, nosso xodó. Então, para você, depois eu vou te dar mais também para você levar Obrigada. também, para entregar aí. E a gente se despede com a calma, te convidando a se reconectar com a natureza, com essas imagens lindas aqui do nosso Goiás. Até mais.